Segundas Crônicas 20. Ao único que é digno de receber ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele. Amém, amém, amém e amém, porque a glória é do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na terra com propósito. E o propósito de Deus para nossas vidas é que a gente bendiga o nome dele, porque ele é santo e ele é bom. E a sua bondade não está nos ares, mas está sobre nós. O Senhor nos alcançou com o seu grande e infinito amor para o louvor da sua glória. E por isso é que nós estamos aqui. Porque, primeiro, para você se achegar a Deus, você tem que crer que Ele existe. Você confessa com seus lábios e crê com seu coração. Então, se você crer, você verás a glória do Senhor. Amém? Amém. Quem vai ler? Segundas Crônicas 20. Lê para mim o 20, por favor. É o 20. 20 primeiro. Quem achou vai dando glória. É 0800 para bem dizer a Deus. Aqui não tem terra seca. Aqui tem homens e mulheres que agradecem a Deus e toca no coração de Deus através da sua oração. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eles que já estão em Atazon, Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não até deixa a semente de Abraão, teus amigos, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Isso é só uma oração. Será que eu e você, nós estamos nesse nível de, antes de receber a bênção, orar com o coração grato, crendo de que Deus vai realizar o propósito? Porque foi o que aconteceu com Josafá. Pastora,
Até aí. Não, mas vai mais um pouco à frente, onde ele vai falar de que a peleja... Vai até a peleja, por favor. Versículo 10. E agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitissem que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eles que nos dão o pacto, vindo para lançar-nos fora da sua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jehiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é nossa, é do Senhor Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Amém? Amém. Pode ser, pastor. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor e começaram a adorar. Aí eu lhe pergunto, será que tu tem adorado a Deus? Ou será que o teu coração está como essa terra seca, a qual foi colocado aqui para nós neste dia? Porque, queridos, Deus, ele é bom em todo tempo. E Deus, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Josafá, um homem como eu e você, sujeito a falhas, sujeito a medo, a temor. Mas o coração de Josafá era um coração não de um rei, mas de um adorador, que ouviu e viveu experiências do Deus dos seus pais. Queridos, Josafá, ele foi um rei que não confiava, ele não dava total crédito no que ele poderia fazer ou no que ele exercia. Mas o coração de Josafá era um coração sincero e aquebrantado diante do nosso Deus. Sobreveio sobre Josafá quando ele negociou, ele andou com Acabe. Acabe tramava para matar Josafá. Acabe levou Josafá a uma peleja, uma guerra, aonde naquela guerra o rei seria morto. E o que foi que Acabe fez, sabendo que ele ia morrer, que ele ia para a guerra e não ia voltar? Ele chamou Josafá. Josafá, tu vai como rei e eu vou como soldado. Querido, se você verdadeiramente tem uma aliança com o Senhor, aquele que você olha, aquilo que você vê que para você só lhe faz bem, eu quero te dizer que está te levando, quem sabe, a se distanciar de Deus, ou até mesmo querer o seu fim. Josafá, ele negociou e andou com Acabe.
E quem sabe também eu e você, nós, por algum motivo, estamos negociando a nossa caminhada com o Senhor para estar vivendo de uma maneira de aparência. Pois olhe, de Deus nada está em oculto, mas Ele é misericordioso e a sua palavra diz que Ele nos amou primeiro e por Ele nos amar primeiro, Ele nos livra da morte. Ele nos livra do engano, Ele nos dá um escape, assim como Ele deu a Josafá. Porque o propósito de Acabe era que Josafá morresse, ele clamava a morte de Josafá, mas Deus é poderoso, é Senhor sobre a morte, e livrou Josafá. Assim também Ele tem livrado eu e você, que tem buscado negociar a sua fé com Deus. Irmãos, Deus ele é fiel e justo. Mas Josafá, irmãos, ele veio da peleja assim, e ele buscou consertar a sua casa. Ele começou a viver uma vida que outrora ele vivia em retidão para com o Senhor. Mas o que foi que aconteceu? Que aí chega no 20. Ele recebeu mensagens dos mensageiros dizendo que o arraial estava cercado. 3 reis que antes eram inimigos se juntaram para destruir Josafá. Josafá habitava numa terra a qual Deus assim o concedeu. Então era uma terra abençoada. Só, querido, que aquilo que Deus te dá é por misericórdia. É porque Ele é bom. Mesmo Ele olhando para dentro do teu coração e vendo que você renuncia os propósitos, você se distancia dos propósitos, porque, quem sabe, você só vem à casa do Senhor para buscar Deus por causa da bênção. Só que Deus tem muito mais do que uma bênção para a sua vida. Deus, Ele requer de mim e de você fidelidade, lealdade, com a palavra, com compromisso com Ele, porque Ele tem um compromisso contigo desde quando você tem um compromisso para com Ele. Queridos, eu fico observando 2 coisas. Primeiro, aqui, vou falar de mim, aqui. Nós temos por semana 5 horas de culto. Quanto tempo você tem para os seus afazeres, para os seus desejos, para as suas vontades? Quem sabe tem a oportunidade de estar, mas não vem. Quando você não vem, sem motivos, você está negociando. Você está negociando, você está sendo infiel para com o seu Deus. Por quê? Porque, queridos, o Espírito Santo de Deus não sai da sua vida em momento algum. O Espírito Santo de Deus não negocia com o pecado em momento algum. Ele até já lhe abençoou, sim, com a saúde, com a vida, com porta de emprego, com outras e outras coisas que você pede, quem sabe uma porta de emprego, um filho, um casamento. Só que o meu coração e o teu coração tem que estar firmado. Não é na bênção que Deus pode nos conceder. Não, o nosso coração tem que estar ligado no céu. Josafá, ele viveu experiências para com o Senhor. Ele recebeu a notícia. Ele teve medo. Na minha versão, que ele teve medo. Por quê? Quem é aqui que não tem medo? Nós somos corajoso. Aonde, menino? Se um maiado vir me dizer que vai me dar uns telequete, gente, eu digo logo a ele, é covardia bater em cego. Queridos, Josafá, ele poderia, no momento que ele recebeu essa notícia, ele poderia fazer até, quem sabe, como eu ou você, que quando recebe um laudo, uma sentença, ou não, em vez de se prostrar aos pés do Senhor e clamar a Ele por um mover,
Nós, quem sabe, até paralisamos, até mesmo murmuramos, achando de que Deus esqueceu de nós. Pois saiba, queridos, que olhe, as coisas podem vir a acontecer comigo e contigo, sim. Porque nós somos os seres humanos e nós estamos nessa terra. Não estamos escape de nada. Mas o que faz prevalecer em nossas vidas, sabe o que é? O nosso coração sincero e quebrantado diante de Deus. Mesmo eu e você negociando, quem sabe, a nossa fé, porque eu também não sou perfeito, e não há perfeito sobre a terra. Deus, Ele é bom. Ele não precisa provar que te ama, não. Mas eu e você que precisamos provar para Deus. Como? Honrando os compromissos, honrando a palavra com outrora, quando éramos escravos, nós damos para Deus. No objetivo de chamar a atenção do coração de Deus, para que Ele nos tirasse daquela peleja, nos desse um escape. Aí quando nós estamos em cima da bênção, né? Quando estamos vivendo a bênção, por misericórdia, porque Ele que é bom, e Ele às vezes consegue para não perder a minha vida nem a sua, aí eu e você nos aproveitamos da bondade dEle. Outra coisa que eu percebo, sabe o que é? Mas não é só aqui não, viu? Vou falar agora no geral. Nas congregações, o culto mais vazio que tem é o culto de oração. Por que, irmão Roque? Porque você não quer sacrificar, orando, buscando comunhão com o Senhor na oração. Porque é o que a minha e a sua oração faz. É tocar no coração de Deus. É chamar a atenção de Deus. Ah, irmão, mas eu tenho um bom casamento, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa poupança, eu tenho. Só que é o seguinte, você tem tudo para aqui. Esse tesouro que você busca galgar, esses negócios que você anda fazendo aqui na terra, esse tesouro aí enferruja, a traça corrói. Mas o tesouro que Deus quer que você tenha, e tenha muito, é lá em cima. Quem sabe você aqui hoje negocia o propósito, o objetivo de Deus, até mesmo por uma TV, por um programa, por algo que lhe satisfaça a sua beleza, o seu corpo. Ai. Deus, Ele te ama, Ele nos ama, Ele tem ciúme de mim, de você, sim, Ele nos quer ver bem. Mas aí eu volto para Josafá. Naquele momento que ele sentiu medo, eu creio que o coração dele ferveu. E aí veio a aliança. Porque aquele que tem uma aliança, que busca Deus verdadeiramente, em meio aos apuros, ele sabe que o seu Redentor vive. Josafá, ele se prostrou, ele jejuou. Ele foi em busca, não de socorro para se ocultar ou se esconder dos inimigos. Não! Porque a Bíblia diz, está escrito que muitas confiam no seu cavalo e na força do seu braço, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. Se for para Deus, deixa. Então eu te pergunto, meninos e meninas lindas de Jeová, será que você tem passado minutos com o seu joelho no chão, ou sentado, ou caminhando, nos seus afazeres, se colocando diante de Deus, rogando a Ele, adorando, bendizendo e cantando, salmodiando cântico? Ou você, por não ver o que você quer se concretizar, você para reclamar. Você para se maldizer. Queridos, como eu disse, Josafá não usou da sua capacidade humana,
Não, porque até ele entendia de que aquela luta, a luta dele não era contra a carne nem contra o sangue. E assim também é comigo e contigo. Os inimigos se levantam dentro da nossa casa. Não é para a gente correr, não. Não é para a gente chorar, murmurar, não. É para que a gente possa resplandecer da glória de Deus. E os nossos inimigos, aqueles que se levantam como nossos inimigos, porque o ser humano não é meu inimigo. Eu te pergunto, qual é o testemunho que você tem dado diante daqueles que você disse que seu inimigo, que se levantou para lhe humilhar, se levantou para lhe condenar, se levantou para lhe julgar? Eu lhe pergunto, irmão, esse inimigo que se levanta contra a sua vida não é tão mais, tão menos para que você interceda por ele. Que você traga a luz ao coração dele ou dela. Estou falando no geral. Josafá não negociou nem se ocultou de buscar a Deus. Ele se sentiu, ele se colocou como pequenino. Mas a sua fé, a sua confiança, a sua crença era no Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. É nele que seu coração tem que estar 24, 72 horas ou mais, se possível for. Ele orou e colocou diante de Deus, através de um cântico de oração, a realidade do que ele estava vivendo e quem Deus era. E Deus é o Todo-Poderoso. Se ele não fizer, não vai ser seu companheiro ou a sua companheira, ou seu filho ou a sua filha, ou quem quer que seja, que vai resolver por você. Deus lhe entregou ferramentas. Sabe o que eu me lembrei aqui, pastora? Lembra daquela vez que foi logo quando a gente se conheceu, do negócio do seguro, que eu via um baita de um negão por trás de mim assim, descia uma carta assim do céu, com 4 pneus e um valor. Aí na hora que eu pegava essa carta, um negão vinha por detrás de mim, tomava a carta e jogava pro ar. O que aconteceu? Aí eu fiquei assustado, dormindo, sonhando, assustado. Aí aquela voz falou assim para mim: meu filho, cadê as ferramentas que eu te dei? Eu coloquei minhas ferramentas na sua mão para você usar. Eu estava novo na fé. Não tinha experiência com revelação, com sonho. Porque Deus fala contigo, Ele te mostra também sonho. A peleja que você vai pelejar, mas tem peleja que é Deus que peleja por ti. E no outro dia, eu liguei para Elian. Falei: Elian, rapaz, eu tive, foi assim. Roque, fica tranquilo, só a graça. As ferramentas é jejum e oração, Roque. Vai para dentro, que foi Deus falando contigo. Viva Deus. Viva Deus. Porque Deus fez acontecer. O diabo tentou tirar de mim a minha bênção, como ele também tem tentado tirar a sua. Eu estava inexperiente, não tinha uma caminhada com o Senhor. A minha caminhada diante dos olhos de Deus era fazer vergonha, até mesmo maldizer dos cristãos. E hoje eu estou aqui, mesmo com a minha limitação, queridos, eu estou aqui. Eu só tenho que render graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Foi ele que me tirou do monturo, me tirou das drogas, do alcoolismo por 23 anos, a qual eu vivia. Eu não sou melhor nem pior que você, não. Eu só não tenho uma visão humana. Mas Deus, ele não faz exceção. E se ele quiser te honrar, ele te honra, independentemente de onde seja e como você esteja. Aquele propósito de Deus com Josafá foi trazer aquele povo para ele, para si. Porque Deus cuida de nós, ele não quer que nenhum de nós se perca. Então, meninos e meninas, não vale a pena negociar a sua fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele olhou para dentro de si e viu quanto ele era pequeno para lutar. Ele só tinha 1.160.000 soldados, mas aqueles 3 lá tinham uma multidão. Mas é nessa multidão de ofensa, de calúnia, de escárnio, quem sabe. Cadê o teu Deus? É neste lugar que Deus vai te honrar. Depende não é de Deus, não, depende é de você. Você tem a chave na mão. Deus não rejeita um coração sincero e quebrantado, não, igreja. Pois bem, eu fiz o jejum e fiz também, orei. E ó, querido, com 15 dias depois, eu recebo uma ligação do prédio da seguradora, que era o seguro que eu recebi dos meus olhos. Aqueles 4 pneus, era Deus mostrando para mim que era o carro. Caiu a ficha aí? Deus, ele é bom, ele mostra. Só que ele te mostra, mas ele também quer que você vá em busca. Bote seu joelho no chão, comece a falar, porque ele vem, te revela. Josafá uniu o povo. Pessoal, vamos vencer, mas não é com luta não, não é com sangue não. É com jejum e oração, louvor e adoração. O que aconteceu? O povo jejuou e orou. O profeta volta. Engraçado. Que o povo está lá num maior pânico, a ponto da cidade ser tomada, as terras ser tomadas, e vem o profeta e diz, olha, Deus está mandando lhe dizer que essa peleja não é sua não, viu? Mas, nem pense, não é hoje não. Não é do seu jeito, não é como você quer. Continue adorando, porque enquanto você está adorando, Deus está trabalhando. A irmã Fátima, a missionária Fátima falou aqui, enquanto você está com o joelho no chão, sua casa está de pé. E eu quero te dizer que Deus, ele é fiel. Deus, ele não quer a sua morte. Deus, ele não quer tragédia na sua casa. Deus quer honrar você, onde quer que você esteja. Só que você tem que entender que há coisas, aqui ainda humanamente falando, que você tem que ir buscar. E tem coisas que só dependem de Deus. O reino de Deus, irmãos, a caminhada com o Senhor não é de qualquer jeito, não. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí eu lhe pergunto, querido, será que você está negando as suas vontades? Será que você não está negociando, querendo fazer barganha com o Senhor? Porque, queridos, não adianta você querer ganhar este mundo inteiro e perder a sua alma. Porque o de mais precioso não é o que eu estou vendo, mas é o que está aqui dentro. E o que está dentro de mim, de você, chama-se o Divino Espírito Santo de Deus. Que ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor livrou Josafá do engano de Acabe. Deus livrou. Sabe por quê? Porque Acabe tinha um coração sincero
e buscava a Deus, tinha temor a Deus. Josafá. É a mente. Mas então eu te digo, queridos, que o Senhor nos trouxe aqui e você está na terra, não é para viver só o momento da bênção. Não é só receber a bênção e virar as costas. Não. Porque, queridos, há pessoas que se contentam com migalhas. E há coisas nessa terra aqui que é migalhas diante do tesouro que Deus tem guardado para a tua vida. Não pense você que é fácil. Não, porque está escrito que o reino de Deus ele é tomado à força. Será que você tem se esforçado ou você tem fraquejado, negociado? Ou está com seu coração dividido? Porque Deus não habita em casa dividida. Dê a Deus o que é de Deus. E dê a César o que é de César. Deus, queridos, Ele vai abater os nossos adversários. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar na caminhada com Deus. Ainda que chova ou que faça sol, eu estou em Cristo e Cristo em mim. E é o amor dele que prevalecerá sobre nós. Porque no momento que meu coração se divide, irmãos, eu caio, eu negocio, eu perco o foco. E o meu foco e o teu é Deus. Josafá, irmãos, ele usou a fé. Ele se submeteu, ele se prostrou, ele se rendeu, não com murmuração, mas com cântico de louvor. Ele reconheceu que a glória é de Deus. E eu lhe pergunto, queridos, tudo que foi feito neste lugar, neste dia chamado hoje, é para a glória de Deus. Eu lhe pergunto, como está o teu coração nesta hora? Porque a Bíblia diz que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Eu não sei o que é que está passando na tua mente, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está aí contigo. É você que tem que decidir, é você que tem que buscar, é você que tem que clamar. Não com murmuração, não colocando empecilho, atalhos, não querendo se esconder em uma dificuldade ou em uma necessidade. Não, mas reconheça ao seu Deus que você depende dele. Porque eu poderia dizer assim, algumas vezes, né, que a pastora, irmão Roque, sim, minha pastora, com a oportunidade de levar uma palavra, eu digo amém. Mas se eu fosse um outro, Deus, eu sou cego, eu não enxergo, como é que eu vou decorar? Cadê o meu esboço? Porque, irmãos, nós colocamos desculpa para as coisas de Deus em tudo. Deus tem desculpa de honrar você? Mesmo você sendo infiel, desonesto a Ele? Não, queridos. Deus, Ele te poupa da vergonha, Ele te dá honra. Ele lhe abençoa, sabe para quê? Para que você continue buscando a Ele. Você continue crescendo na graça e no conhecimento da sua palavra. Deus, queridos, Ele lhe abençoa para que você não negocie sua fé com os deuses dessa terra. Então tire o altar que está no teu coração, que não vem de Deus, mas coloque Deus em primeiro lugar em sua vida e você vai ver todos os seus adversários caírem por terra sem você tocar a sua mão. A ferramenta que o nosso adversário usa, irmãos, não é nem a minha e nem a sua.
A oração que eles usam são ferramentas forjadas. Mas a minha ferramenta e a sua é maior do que a deles que está lá no mundo. A minha ferramenta e a sua é o poder de Deus, é a palavra e é o nome de Jesus. Transforma e quebra toda maldição. Se você está se vendo acuado por algum motivo, alguma brecha que você deu, este momento é momento de você dizer: Senhor, eu não sou Josafá, mas eu vou me espelhar na atitude dele. Abre os meus olhos, me faz enxergar que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado e potestade e dominadores. Só que acima de todos esses aí está Deus, o Todo-Poderoso, que tem o globo na sua mão e nada escapa dos seus olhos. Creia e viva isso dentro da sua casa, porque a Bíblia diz que a mulher saiba como o homem também edifica a sua casa. Josafá não foi tolo, não foi para combate com os inimigos, não. Para os meus inimigos eu tenho o poder e a palavra de Deus. Eu tenho minha atitude, o meu desejo, a minha vontade, o meu esforço de clamar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Isso é um papagaio. É o eco? Viva Deus. Glória a Jesus. Tinha que ter uma graça, né, pastora? Viva o nome do Senhor. Então, queridos, que nesta noite nós venhamos decidir que a bênção que Deus tem nos dado, além do dom da vida. Primeiro, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele habita em nós, e eu e você, nós somos a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. Se você com seu coração negociou em algum momento, Senhor, o teu Espírito habita em mim, por isso eu me levanto, Pai, com voz de chofar, como instrumento teu, para declarar que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram e o Senhor nessa hora está fazendo tudo novo. A igreja aceita? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus.